Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é José Ney e hoje estamos para mais um vídeo. Hoje vamos começar a semana falando sobre a igreja, uma nova série falando sobre a igreja católica, a igreja fundamental, a igreja católica apostólica romana. Hoje vamos falar dessa igreja, a igreja católica apostólica romana. Essa é a nossa igreja que vamos falar hoje, a igreja da devoção à Nossa Senhora Maria Santíssima. E para começarmos este vídeo, hoje vamos falar com o tema o nascimento da igreja, que nasceu no dia de Pentecostes. Ela começou no dia de Pentecostes. Então, deixem seu like, se inscrevam no meu canal, ative o sininho das notificações e vamos começar esse vídeo que está muito incrível para vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos começar esse vídeo muito incrível apresentando esta imagem da Sagrada Família de Nazaré que eu comprei para nossos vídeos, que vai ser a nossa imagem padroeira do nosso canal, a Sagrada Família de Nazaré, que vai ser a imagem padroeira do nosso canal, a imagem de devoção ao nosso canal. E também Santa Cruz, a cruz, o crucifixo de Jesus Cristo, que ainda estou caçando uma posição melhor para ele, mas não está certo. Então estou caçando uma posição ótima. E o crucifixo de Jesus, que é uma das imagens permanentes em todos os locais, é o crucifixo de Jesus, é a cruz de Jesus, é o modelo pascal, é o modelo aonde fomos salvos, aonde começou o nascimento da igreja. Começou pela cruz. Então vamos começar. Hoje o nosso tema é o nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana e vamos com a leitura bíblica de Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 36. Repetindo, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 ao 36. Vamos começar. A igreja foi gerada. O Espírito é gerado. Quando chegou o dia de Pentecostes, o dia em que todos estavam reunidos em um mesmo local, sem respectivamente, veio do céu um barulho e um sopro venturoso que encheu aquela casa onde eles se encontravam. Apareceu umas línguas de fogo que espalhavam sobre pensavam em deles. E todos ficaram repletos pelo Espírito Santo, com falando de outras línguas, e os espíritos com o Espírito neles, tendo consciência de falando. Aconteceu em Jerusalém, a morada dos judeus. Os devotos de todas as nações ouviram aquele barulho e foram se reunir com todos eles por causa daquelas línguas. Os espíritos falavam. Eles estão repletos ou surdos, dizendo. Repletos e surdos, dizem. Estes homens, o que estão falando? Mas não são galileus.
Então, como cada um de nós não está ouçando a sua própria língua materna. Nós nos papos de medos de gentes da Mesopotâmia, Judeia, Califórnia, ponto da Ásia e todos os pontos da fronteira do Egito até as regiões da Líbia, que os velhos do velho siriano, ao longo que vivia na Roma, e outros judeus que eram pagãos e concediam. E todos eles eram hebraicos, mas cada um deles tinha uma própria língua, e eles anunciavam a maravilha de Deus, pois todos estavam admirados com o pensar do resplendor com cada um deles. O que eles estão dizendo? Outros perguntavam, caçavam, dizendo: eles estão amargurados e doces de vinho. Então Pedro disse aos outros discípulos, que eles estavam falando em alta voz, dizendo: homens da Judeia, todos aqueles que encontrem em Jerusalém, concedemos que vós, que encontrastes um papo de minhas palavras, estes homens não são abrigáveis, mas eles estão pensando apenas nas 9 horas da manhã, como pelo menos no cenário, que havia dito aquilo ao profeta Joel, dizendo, anunciando: os últimos dias, disse o Senhor, derramareis o meu espírito sobre todas as pessoas, e os meus filhos e minhas filhas, eles o profetizarão, os jovens, e verão a visão dos anciões e de todos os sonhos. Naqueles dias derramareis o meu espírito sobre todos os meus servos e minhas servas, e eles o profetizam, e fazão prodígios em altos sinais da céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue. Mas no dia que chegarás o Senhor, é o dia glorioso em que todos aqueles que invoquem em nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, escutais a palavra. Jesus de Nazaré foi um homem que Deus o confiou em vocês. Realizou entre eles muitos milagres, muitos prodígios, muitos sinais que vocês bem conhecem. Mas Deus continuou a sua vontade prevalente, permitindo que Jesus seja esmagado por vocês. E vocês o atrasarão, os ímpios e os ímpios, que mataram, o pregaram em uma cruz. Mas Deus prometeu que eles os ressuscitaria de Jesus, que libertaria de todas as cadeias da morte, porque não é impossível para ele dominar. Mas o que é fato? Davi disse a respeito de Jesus: ele o virás como um Senhor que diante de vocês. Ele estarás à minha direita como uma vontade verdadeira. Por isso, o meu coração e sua alegria, a minha língua, resplandarás sobre a carne e resplandarás sobre a esperança. Porque não abandonais as regiões dos mortos, mas permitirás que o santo resplendor se corrompa. Tudo que me ensinou com o coração da vida, me encheis aos Espírito Santo. Irmãos, que partes
de Davi o permitisse que não falhasse sobre ela. Ele morreu, mas ele foi sepultado, e em seu túmulo ele está entre nós ainda hoje. Mas ele era um profeta, ele sabia de Deus, ele julgaria solenemente sobre os seus descendentes e sobre o seu trono. Por isso, Jesus o ressuscitou e falou que não foi por causa de abandamentos das regiões dos montes, mas sim a sua carne que não conhece, que não corrupção. Deus o ressuscitou a estar Jesus, e nós somos testemunhas disso. Ele está extraindo da sua direita, e receberás do Pai e do Espírito Santo que desceu sobre nós, e vocês o ouvem. De fato, Davi não subiu no céu, mas falou, disse meu Senhor: sentarás à minha direita, e sobre ele farareis os seus inimigos em locais aperto dos seus pés. De todos os povos de Israel ficarão em certeza que Deus tomará o Senhor Cristo, que é aquele Jesus que vocês o crucificaram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra da nossa salvação. A palavra que fala sobre o nascimento da igreja. O primeiro dia da igreja. Que pelo Espírito Santo fomos concebidos. E por ele nasceu a igreja. Singular, como diz Fatos, os autores escrevem. As comunidades cristãs falam em todos os aspectos de todas as regiões, aqueles que o conhecem. Lucas quis mostrar a base que o que é de uma comunidade cristã. É o Espírito Santo que faz continuar testemunhando sobre Jesus. Pentecostes é celebrado nos 15 dias depois da Páscoa. Comemorais a aliança, o dom da lei e o novo Pentecoste. Deus o entregou o seu Espírito. E respondereis sobre a nova aliança que deu sobre a humanidade e as 12 nações de Israel. As 12 nações de Israel. Aonde está tudo? Aonde está tudo? É em um só local. Que daqui a 15 dias depois da Páscoa, nós vamos celebrar o aniversário da igreja. O dia de Pentecostes. O aniversário da igreja. O dia de Pentecostes. E lá celebraremos o dia que o Espírito Santo o falou a nós. Que quando chegou o dia do dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo local. E veio sobre um barulho no céu um forte sopro ventoral, e encheu naquela casa que onde estavam encontradas. Apareceu umas línguas de fogo, e respondereis sobre a vossa cada um deles. Línguas de fogo apareceu sobre eles. Apareceu línguas de fogo, onde Deus fala que eles o disseram: homens de Israel, escutais estas palavras.
Jesus foi homem, que é Deus. E eu confirmo entre vocês. Ele realizou muitos desses milagres, prodígios, sinais que vocês bem conhecem. Mas Deus permitiu que continuasse a sua vontade, que prevaleça. Ele permitiu que Jesus fosse entregue a vocês para até ímpios matarem e pregarem em uma cruz. Nesta cruz. Jesus foi pregado na cruz porque permitiu que a sua aliança respondesse. Este é o sinal da última aliança com Deus. O sinal que onde foi construída a igreja. Este é o último sinal que é onde foi construída a igreja. A cruz. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz aonde foi Deus. A cruz de Jesus aonde vocês estão vendo exatamente. Mas Deus permitiu que sua vontade, que fosse entregue a vocês para ser morto e pregado em uma cruz. Mas Deus prometeu que ele ressuscitaria dos mortos e livraria de todas as cadeias da morte, porque não é possível que ele o domine. De fato, Davi falou a respeito de Jesus. Davi falou a respeito de Jesus. O que ele falou? Eis que virás o Senhor diante de vocês. Eis que ele estarás à minha direita, porque para vocês eu não veleis. Por isso, o meu coração os exalta, a minha língua exalta da minha carne que resplandece sobre a esperança, que nos abandona porque não nos abandonastes na região dos mortos e não permitisse que teu santo conhecesse a corrupção, mas tu ensinastes o caminho da vida e me enchestes com a alegria da tua presença. Davi falou a respeito de Jesus. Jesus que foi pregado na cruz. Jesus que seria nascido da Virgem Maria para dar a luz ao mundo. Tem uma promessa de Isaías que diz assim: eis que uma virgem conceberás e darás à luz um filho. Seu nome se chama Emanuel, que significa Deus conosco. Depois de 40 dias depois da sua ressurreição, no momento onde Jesus estava nos Montes das Oliveiras, desde que eu vos abençoo os apóstolos, os seus apóstolos, ordenando: eis que eu vos enviareis, e todos os povos que batizeis em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim em todas as regiões, até o fim dos séculos. Eles o enviou. E eis que eu vou enviar e derramar o Espírito Santo entre vocês, ao longo que vocês estão reunidos para cumprir a promessa de Cristo que enviaste o Espírito Santo. Em Pentecostes foi enviado o Espírito Santo foi enviado por Jesus, que a igreja se manifesta publicamente diante da multidão para cumprir o mandato dos apóstolos
da apóstolo de Jesus. Eis, ide em todas as de todo mundo e anuncieis o evangelho a toda a criatura. É aí que nasce a igreja. É aí que nascem os primeiros momentos da igreja. Porque o Espírito Santo é presença real na nossa vida. O Espírito Santo é presença real na nossa vida porque ele nos chama. Pentecostes foi marcado como o nascimento da igreja para confirmar a nossa fé. Na chegada do Espírito Santo foi o início do tempo da igreja. A missão de Jesus continuou resplandecente e anunciando pelos apóstolos, até hoje em ação por cada um de nós. Esta promessa que Deus fez a nós, ele continua até hoje. Ele continua até hoje, que ele nos manda, que diz assim, que ele nos manda, a igreja nos manda, que enviastes o Espírito Santo para todas as vocações, para abençoar vocês, para enviar os leigos, ministérios leigos, a vida consagrada, o matrimônio, o ministério ordinal. Não adianta você querer muito se você não tem nada. É um ditado que diz: quem muito quer, muito vai perder no futuro. Esse é o ditado que diz: quem muito quer, vai perder também no futuro. Porque a gente não pode querer do jeito que a gente quer. A gente tem que querer do jeito que Deus quer. Porque a gente não pode querer tudo o que a gente quer. A gente não pode querer nada. Porque Deus envia o Espírito Santo para dar sabedoria, inteligência para a gente vai ensinar a todas as pessoas do mundo. A igreja nos reúne. Eis, ide, ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eis que eu estou convosco até o fim dos tempos. Deus nos ama. Deus nos ama. Se ele não nos amasse, ele não enviaria o Espírito Santo. E hoje a gente estaria deste jeito. Se ele não nos amasse, ele não enviaria o Espírito Santo. Mas como Deus nos ama, ele mandou o seu Espírito Santo. Que o Pentecostes marcou o início da igreja, marcou o nascimento da igreja. Para os apóstolos cumprir o seu dever da generosação ao amor de Cristo neste mundo. Para o coração dos apóstolos é reunir o amor de Cristo para continuar oferecendo o seu amor para mandar a esperança na vida. Sem Deus a gente não tem esperança neste mundo. Sem Deus a gente não tem esperança para viver neste mundo. Porque Deus nos manda o Espírito Santo para dar sabedoria, para dar inteligência, para dar discernimento na nossa vida. Pede o Espírito Santo para dar sabedoria, para passar nos seus estudos, para quentar o mau humor na sua casa, para parar de brigar na sua casa, para as brigas dos seus pais pararem de brigar na sua casa, para aquelas pessoas que estão morando no meio da rua, para aquelas pessoas que estão vivendo solitário. Vamos pedir a Deus que nos cubra com o manto sagrado. Vamos pedir o Espírito Santo para dar sabedoria, para dar inteligência, para dar o temer a Deus, para dar todos os dons do Espírito Santo, para fortalecer a nossa vida, a nossa convivência com a nossa família, o nosso estudo, o nosso trabalho, as dificuldades na nossa vida que nós temos com as pessoas. Só Deus pode nos ajudar nessa vida, porque para Deus nada é impossível.
Maria e São José acreditaram em Deus, a gente também pode acreditar em Deus, que Ele pode nos abençoar na nossa família. Ele pode fazer um prodígio hoje na sua família. Hoje Ele pode fazer um prodígio muito grande na sua família. Ele pode fazer um prodígio na sua família. Ele pode fazer uma morada na sua vida. Ele pode fazer tudo enquanto. Vem, Espírito Santo, para derramar sobre a nossa família, como derramou no dia de Pentecostes, no nascimento da nossa igreja. Vem, Espírito Santo, que venha sobre a nossa família, sobre o nosso estudo, sobre a nossa convivência familiar, sobre a nossa dificuldade financeira, sobre as nossas dificuldades, sobre aquelas dificuldades que as pessoas passam no meio da rua, sobre as dificuldades que as pessoas têm, aquele consolo que as pessoas sentem inconsolo. O Espírito Santo, ele está presente sobre todo mundo, ele está presente no vento, ele está presente em tudo naquilo. Ele está presente em toda a sua vida. Ele pode derramar na sua vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Nazaré, que abençoai todas as famílias que têm dificuldade financeira, abençoai abençoai aqueles filhos que precisam passar nos estudos, aqueles filhos que precisam de ter um emprego na sua vida, ter um trabalho no estudo. Abençoe aquelas famílias que têm dificuldade, aquelas famílias que estão passando no meio da rua. São tantas famílias que passam no meio da rua. Abençoe aquelas famílias que têm tantas dificuldades que passam, pessoas. O inimigo anda no meio da rua. O inimigo anda disfarçado no meio da rua. Ele quer destruir sua família. Ele manda seus anjos. Ele manda seus anjos para destruir todas as famílias. Sabe que ele manda seus anjos para destruir todas as famílias. Que Deus o abençoe, que o Espírito Santo que Deus nos mande seu Espírito Santo para resplandecer sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os empregos. Que a Sagrada Família de Nazaré abra muitas portas para empregos de pessoas que precisam de emprego, precisam de sustentação familiar. Aquelas pessoas que recebem todo dia um não de emprego, porque não tem um trabalho fixo, não tem um estudo. Abençoe aquelas pessoas que não têm trabalho e estudo, mas elas precisam de sustentação na vida. Sagrada Família de Nazaré, que nos abençoe, nos fortaleça, nos vive que nos fortaleça na nossa vida. E que Deus o abençoe com seu amor, abençoe todas aquelas famílias. Amém. Avisando que todo dia agora, só terça e quinta, tem vídeos normais. Eu vou botar minha agenda um pouquinho mais curta para dar audiência, para chamar o público. E vocês compartilhem meus vídeos para compartilhar, que está muito incrível. Eu estou tentando fazer o máximo que eu posso para evangelizar vocês. Compartilhem meus vídeos para todo mundo. Compartilhe nos ambientes familiares, em todas as famílias. Se você tem uma família que precisa de uma ajuda, compartilhe. Compartilhe, vai me ajudar muito a você. E se inscrevam no meu canal, ative o sininho das notificações. E tem terça e quinta. Terça e quinta, todos os dias. Terça e quinta, vídeos na semana. E quarta ou sexta, ainda estou vendo a agenda dos shorts. Ou quarta ou sexta, vai ter vídeo nos shorts.
Eu sei que a minha semana está um pouco apertada por causa de tantas coisas. Também é muito estudo para também. Eu estou nesse ano querendo terminar. Vou terminar meus estudos com fé em Deus e a Sagrada Família de Nazaré. Que ela vai me abençoar para conquistar o meu objetivo. Que a bênção de Deus, que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a Sagrada Família, que Deus nos abençoe, que a Sagrada Família abençoe todas as famílias, abençoe todos assim, que o Espírito Santo permaneça em sua casa e venha em todas as famílias. Que a Sagrada Família de Nazaré abençoe vocês com muita fortaleza e muita paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Até o próximo vídeo de quinta-feira. Tchau! So anytime you stand me, you want your